Bom dia, oitavo ano! Na aula de hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre os polígonos e construções geométricas. Então, abram a apostila de vocês na página de número 36 e acompanhem a explicação. Nós vamos iniciar essa aula aí trabalhando sobre as diagonais de um polígono, tá? Então, olha só, usando como vértice, né, os 5 pontos marcados nessa circunferência aqui, nós podemos desenhar uma estrela, né, de 5 pontas, e ao traçar os segmentos aqui, se a gente for ligar aqui os pontos que não sejam consecutivos, depois de fazer a estrela, unindo os pontos consecutivos marcados na circunferência, em seguida, destaque com a cor que desejar uma figura que está sendo formada no centro dela. Olha só, no centro, o que formou? Essa figura, né? A gente pode perceber que unindo esses pontos marcados, a gente desenhou o quê? Um pentágono regular, né? E a estrela que foi formada aqui, né? Ela ficou com 5 diagonais desse pentágono. Nós podemos observar também que a figura que se forma aqui no meio, no centro, esse pentágono aqui, ele é semelhante ao original, a esse daqui, né? Só que ele é de um tamanho menor e ele também está invertindo, né? A parte que ele está, né? O outro está de pé e ele está para o outro lado. Então, o que são as diagonais de um polígono, né? Elas são todos os segmentos que unem aqui os vértices que não são consecutivos. Então, agora nós vamos observar aqui um pouco sobre as diagonais dessas figuras. Depois de observar bem aqui, né, a imagem aí desses polígonos, na página 37 ele fala para que a gente faça, a gente trace aí as diagonais, né? Então, eu sempre vou estar unindo os vértices. Então, eu vou traçar as diagonais aqui de todos esses polígonos. Então, olha só, depois de traçar as diagonais, como que vai ficar essas figuras, né? Elas vão ficar dessa maneira. Lembrando que para traçar as diagonais, a gente sempre deve unir, né? Passar uma reta unindo aqui os vértices, só que não ao consecutivo. Então, por exemplo, aqui nesse quadrado, eu não vou passar uma reta unindo esse vértice com esse. Eu vou passar para o outro, porque eu preciso pular um, né? Não pode ser consecutivo. Aqui também, ó, começa aqui, aí eu vou para cá, porque eu tenho que pular esse, daí eu vou para cá. Aí depois eu vou para cá e vou para cá. E assim por diante. Então, eu sempre vou estar pulando um vértice, né? Porque não pode ser aí consecutivo, tá? Então, vocês vão traçar as diagonais lá nos polígonos da apostila de vocês, ok? E aí, depois, né, de traçar a diagonal, na questão B, ele fala assim, ó. Trace as diagonais que saem dos outros vértices. Utilize uma cor diferente da que você usou para traçar as diagonais do vértice A. Então, depois que vocês traçaram a primeira diagonal, por exemplo, aqui foi traçado azul, aqui é azul, que seria A, aqui também. Ele fala para traçar a outra, né, utilizando uma cor diferente. Então, é dessa maneira aqui que vocês vão fazer, utilizando 2 cores diferentes. E em seguida, ele fala para preencher a tabela de acordo com cada polígono. Então, na tabela é para a gente preencher ali com o número de lados ou vértices, o número de diagonais traçados a partir de um dos pontos e também o número de diagonais do polígono, né? Então, olha só, por exemplo, aqui na primeira figura, qual que é o número de vértices ou de lados? Então, vértice é onde se encontra aqui, né, cada semirreta, e lado é cada lado aqui. Então, tem 4 vértices, tem 4 lados. E agora, o número de diagonais traçadas a partir de um dos vértices. Então, a partir de 1. Então, ou seja, seria somente 1, né? Olha só foi traçado 1 nessa figura. Daí, o número de diagonais do polígono. Então, 1, 2, né? No total, são 2 diagonais. Então, assim por diante que a gente vai estar completando a tabela. Então, agora, na segunda figura, aqui é um pentágono, né? Então, tem quantos lados, quantos vértices? 5. O número de diagonais que foram traçados a partir de um dos vértices é 2. E no total são quantas diagonais? 5. O hexágono são 6 vértices, ou 6 lados, né? São 3 diagonais que foram traçados a partir de um dos vértices. E aí, no total, são 9 diagonais. O heptágono, que é a próxima figura, então, são 7 vértices. Aí tem 4 diagonais que foram traçados a partir de um dos vértices, e o total seria 14.
O octógono tem quantos lados, quantos vértices? 8. Quantas diagonais foram traçadas a partir de um único vértice? 5, né? E aí, no total, seriam 20. E aí, ele fala assim, ó, você observa alguma relação entre o número de lados e o número de diagonais que partem de um dos vértices? Qual? Então, olha só, a gente percebe aqui, né, que o número de diagonais em cada vértice é 3 unidades menor do que o número de vértice. Olha só, se eu for analisar aqui, eu vou ver isso, né? Na questão E, ele pergunta o seguinte: se o polígono tiver N lados, ou seja, se eu não soubesse quantos lados tivesse aí um polígono, quantas diagonais sairiam de cada vértice? Então, olha só, a gente notou aqui, né, como a gente respondeu aqui a questão D, a gente notou que o número de diagonais em cada vértice é 3 unidades a menos, né, do que o número de vértices. Olha só, aqui, ó, são duas diagonais, então seria, né, 5 menos 3. Olha só, aqui também, aqui também, aqui também. E agora, lá nesse polígono que tem N lados, que eu não sei qual que é o número de lados, então ficaria N menos 3, né? Os polígonos, oitavo ano, que vocês pegaram do material de apoio e traçaram as diagonais, eles devem ser colados no caderno de matemática, ok? Então, prestem muita atenção. Com as ideias observadas nos itens anteriores, né, nós vamos encontrar o número de diagonais de um polígono de N lados. Ou seja, eu não sei, né, qual que é o número de lados dele. Então, olha só. Primeiro, de um único vértice partem N menos 3 diagonais, como a gente viu ali no exercício anterior, né? Como há N vértices, né, o número de diagonais seria igual a, né, N vezes N menos 3. Mas cada diagonal tem extremidades em 2 vértices. Então, dessa maneira, nós precisamos dividir aí esse número por 3. Então, em um polígono convexo de N lados ou vértices, o número de diagonais é dado por. Então, nós vamos utilizar sempre essa fórmula aqui quando a gente for encontrar um polígono que a gente não sabe qual que é o número de lados. Então, como que vai ser? N vezes N menos 3 sobre 2. O que é esse N? É o valor do número de lados que eu estou procurando, tá? Agora, nós vamos ver se essa situação, ou seja, se essa fórmula aqui, ela vale para os 5 polígonos que a gente fez, traçou as diagonais. Então, vamos começar pelo quadrilátero, né? Então, a fórmula é N vezes N menos 3 sobre 2. O que é o N? É o número de lados ou de vértices, né? Então, lá nós encontramos que é o número 4, né? O número de vértices e de lados. Então, como que ficaria? Em vez do N, vou colocar o 4. Então, 4 vezes 4 menos 3 sobre 2. 4 menos 3 aqui, né, é igual a 1. Daí ficaria 4 vezes 1, 4, e aqui sobraria o 2. 4 divididos por 2, 2. No pentágono, o número de lados é 5. Então, em vez de N, eu coloco o número 5. Então, fica 5 vezes 5 menos 3 é 2. Então, fica 5 vezes 2, 10, e repito 2. 10 divididos por 2, 5. Então, o que é 5? 5 é o número de diagonais ali do polígono, as diagonais totais. Agora, lá no hexágono. Então, no hexágono foi encontrado, né, ele tem aí 6 vértices e 6 lados. Então, em vez de N, coloco o número 6. 6 vezes 6 menos 3 é igual a 3. Então, 6 vezes 3, 18, e repito 2. 18 divididos por 2 é igual a 9. 9, se vocês olharem na tabela, é o número de diagonais do polígono, né? Agora, aqui, lá no heptágono. Então, tem 7 lados, 7 vértices. Em vez do N, coloco 7. 7 vezes 7 menos 3 é igual a 4. Então, 7 vezes 4 é 28. Repito o número 2. 28 divididos por 2, 14. Então, 14 diagonais do polígono. Então, se vocês compararem na apostila, vocês vão ver que nós estamos comprovando o que a gente acabou de falar pela fórmula. Agora, o octógono, que é o último polígono, né? Então, ele tem 8 lados. Então, no lugar do N, coloco o número 8. Fica 8 vezes 5, 8 menos 3 é igual a 5. Então, 8 vezes 5, 40. Repito 2, 40 divididos por 2 é 20. E 20 é o número de diagonais
do polígono. Então, nós podemos perceber aqui que os valores que foram encontrados, eles são exatamente iguais aos valores obtidos na tabela, né? São os mesmos valores que a gente tem ali na tabela. Então, tornando isso, né? Tornando aqui a fórmula verdadeira. Então, aqui essa fórmula vocês podem circular, marcar ela ali com marca-texto, porque nós vamos utilizar ela bastante. Vamos então para as atividades na página 38. Então, olha só, vamos observar primeiro essa figura, né? Esse polígono. Na questão A, ele fala para indicar os segmentos que apresentam as diagonais que partem de cada vértice. Então, olha só, vamos começar aqui pela semirreta A. Então, ó, é AC, né? É ela que começa aqui a traçar a diagonal, né? Ó, ela vem daqui e vem até aqui, né? Essa é a diagonal. E daí também ela parte aqui do AD. Olha só, ela vai do A pro C e também do AD. Aqui que se inicia, né, os segmentos. Aí, depois o B. Então, o B, né, ele é BD e também é BE, né? Olha só, ele tá traçando a diagonal no B, D e BE. Agora no C, então é CE e CA. Agora no D, então é DA e DB. Agora no E, que é o último, né? Então seria EB e também EC. Lembrando que sempre que eu vou indicar uma semirreta, como eu relembrei com vocês na nossa aula de quinta-feira, a gente precisa colocar, né, as letras que estão representando, por um exemplo, AC, e em cima dessas letras eu preciso colocar o símbolo de semirreta, né? Na questão B, dos segmentos indicados no item anterior, escreva os pares que representam a mesma diagonal. Então, olha só, aqui, ó, começando pelo primeiro, seria AC e CA, né? Aí, agora, o próximo aqui, ó, AD, DA. Agora, aqui, BE e BD, né? EB e também CE e EC. Então, é só para eu representar aqui quais são as diagonais. Aqui na questão 2, determine o número de diagonais que partem de cada vértice de um polígono de 15 lados e o número de diagonais que esse polígono apresenta. Então, ou seja, aqui eu vou utilizar a fórmula, né? Aquela fórmula que a gente viu ali na página anterior. Então, o número de diagonais que partem de cada vértice de um polígono, ela sempre vai ser igual ao número de lados do polígono, né? Menos 3 unidades, como a gente viu na fórmula. Então, assim, o número de diagonais que partem de cada vértice de um polígono com 15 lados seria 15 menos 3, que é igual a 12, né? Então, olha só, como que vai ficar? Então, usando a fórmula, né? Então, o N é o número de lados, e aqui no exercício fala que é 15. Então, fica 15 vezes 15 menos 3 é 12. Então, 15 vezes 12 divididos por 2. E aí, 15 vezes 12 divididos por 2 é igual a 90. Na questão 3, ele diz o seguinte: a quantidade de diagonais que partem de cada vértice de um polígono é igual ao número de diagonais de um heptágono. Então, quantos lados tem um heptágono? Que polígono que é esse? Então, olha só, ele fala que a diagonal, né, ela é igual ao número de diagonais de um heptágono. Então, primeiro eu preciso relembrar o que é um heptágono para descobrir qual que é esse polígono, né? Então, um heptágono, ele tem 7 lados, né? Um polígono que tem 7 lados. Então, no lugar do N, eu vou colocar o número 7 para eu descobrir aí qual que é o número de diagonais primeiro desta figura. Então, substituindo o N por 7, eu vou ter 7 vezes 7 menos 3 é igual a 4. 7 vezes 4 é igual a 28. E aí, 28 divididos por 2 é igual a 14. Então, assim, de cada vértice do polígono procurado, né, tem 14 diagonais. Então, como o número de lados de um polígono é 3 unidades maior do que o outro, então esse polígono tem 14 mais 3. Então, ele tem quantos lados? Ele tem 17. Na questão 4, ele fala assim: sabe-se que um polígono regular, o número de lados é o dobro do número de diagonais. Qual que é esse polígono? Então, olha só, nós não sabemos qual que é o número de lados, né? Então, nós podemos chamar de N o número de lados e também podemos chamar de D, né? O número de diagonais, D de diagonais. Então, como tem o dobro de diagonais, seria 2 vezes D.
Então, como que ficaria? Usando a fórmula, então ficaria 2D vezes 2D menos 3 sobre 2, né? E agora, aplicando aqui, ó, a propriedade distributiva, né? Então, eu vou ter quanto? Eu vou ter que N é igual a 4 lados. Como um polígono regular, nós temos que ele é um quadrado. Nesta aula, nós também vamos trabalhar com a soma das medidas dos ângulos aí de um polígono, né? Então, olha só. Considere esse quadrilátero aqui, né? Qual que é a soma das medidas de seus ângulos internos? Ou seja, dos ângulos que nós temos aqui dentro. Então, para descobrir aí qual que é essa resposta, nós precisamos recordar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que a gente já viu, né? Ali no bimestre passado. Então, é 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, ela é igual a 180. Porque se eu traçar, né, uma diagonal que parte aqui do vértice A, né, esse quadrilátero vai ficar dividido em dois triângulos, né? Então, nós observamos aqui que os ângulos de cada triângulo da figura, como a soma é igual a 180, né? Então, nós temos que o A2, que seria esse lado aqui, mais B mais C1, é igual a 180. E também nós podemos ver que o A1 mais D mais o C2 é igual a 180. Então, agora nós vamos somar as medidas dos ângulos internos dos dois ângulos, né? Então, olha só, seria 180 mais 180, que é igual a 360. Então, esse raciocínio aqui, ele é válido para qualquer polígono. Portanto, nós podemos estabelecer um modo geral de fazer esse cálculo, né? Então, eu sempre posso traçar diagonais aí para descobrir qual que é o valor do ângulo interno. Então, a partir disso, vamos completar aqui essa tabela, né? Então, olha só, vamos pegar essa figura. Qual que é o número de lados? 1, 2, 3, 4. 4. Agora, qual que é o número de triângulos que eu consigo obter aqui dentro? Se eu dividir, se eu traçar uma diagonal, 2. Aqui, ó, nessa figura no pentágono. Então, se eu for traçar a diagonal aqui, eu vou ter aqui 1, 2, 3. 3 triângulos, né? E qual que é o número de lados dessa figura? 5. Aqui nessa, qual que é o número de lados? Se eu for contar, é 6. Quantas diagonais eu consigo traçar aqui? Quantos triângulos que vai ser formado? 4. Nesta figura aqui, ó, qual que é o número de lados? É 7. Traçando as diagonais, né? Quantos triângulos que eu vou ter? Vou ter 5. Na última figura, tem quantos lados? 8. Traçando as diagonais, quantos triângulos que eu vou ter? Eu vou ter 8, né? Então, olha só, na questão A. Qual é a relação entre o número de lados e o número de triângulos? Olha só, o que eu observo? Eu observo aqui, né, que sempre aqui o número de triângulos, ele é 2 números a menos do que o número de lados, né? E para um polígono de N lados, ou seja, que eu não saiba, né, qual que é o número de lados que se formam, qual que seria esse valor, né? Então, se eu não sei qual que seria N menos 2, né? Se eu não soubesse qual que é o número de lados, seria N, que é o número de lados que eu não sei, menos 2, que eu teria aí esse valor. Na questão C, escreva uma expressão para representar os cálculos que devemos efetuar para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Então, olha só, se um polígono de N lados, né, é formado por N menos 2, como a gente viu aqui na questão B, então nós podemos afirmar que a soma das medidas dos ângulos internos será sempre igual a, né, vezes N menos 2 vezes 180. Seguindo para a página de número 40, nós vamos completar aqui essa tabela. Então, olha só, aqui nós temos os polígonos e aqui nós temos a soma das medidas dos ângulos internos. Então, como que eu faço para descobrir qual que é essa soma? Eu pego o número aí de diagonais que foram traçadas e multiplico por 180. Então, lá no hexágono tem 4, né, linhas que foram traçadas, 4 diagonais. Então, 4 vezes 180, 720. Agora, no heptágono, que tem 5, né, diagonais que foram traçadas, são 5 vezes 180, 900. No octógono, 6 vezes 180, 1080. Aqui no eneágono, então 7 vezes 180 é igual a 1260. E aí no último, no decágono, 8 vezes 180, 1440. Então, vocês podem olhar nas figuras na página anterior, né, e ver quantas diagonais que foram traçadas, e aí eu multiplico por 180. Então, a expressão que fornece a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de N lados, né, quando eu não sei qual que é o número de lados, é essa daqui.
n menos 2 vezes 180. Então, sempre que eu for fazer esse tipo de exercício, eu vou utilizar aqui esta forma. Vamos seguir agora para as atividades. Na questão 1, ele fala o seguinte: qual que é a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de 15 lados? Se esse polígono for regular, qual será a medida de cada um de seus ângulos internos? Então, olha só, utilizando a fórmula que a gente acabou de ver, né, que seria essa daqui. Então, olha só, ele tem 15 lados. Então, seria 15 menos 2 vezes 180. Então, 15 menos 2 é igual a 13. 13 vezes 180 é igual a 2.000, né? 2.340. Então, os ângulos internos de um polígono regular, ele tem a mesma medida. Portanto, o que acontece? Basta eu dividir, né, essa soma, esse valor total aqui, por 15, porque são 15 lados. Então, eu vou encontrar quanto? 156. Então, quer dizer aí que a medida de cada ângulo interno de um polígono regular de 15 lados é igual a 156 graus. Na questão do número 2, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é 1.260. Qual que é esse polígono? Então, olha só, agora eu só sei qual que é a soma, né? Então, eu preciso descobrir aí qual que é o valor de n, preciso descobrir qual que é o número de lados aí, para eu descobrir qual que é essa figura, né? Então, eu pego a mesma fórmula, então, agora no lugar do SI, né, que seria a soma dos ângulos internos, eu já tenho esse valor, que é 1.260. Então, agora, no lugar dessa soma total, eu vou colocar esse valor, e aí é o n que eu estou procurando, que é o número de lados, porque se eu descobrir quantos lados vai ter o polígono, eu vou descobrir qual que é esse polígono, né? Então, n menos 2 vezes 180. Então, olha só, meu objetivo é encontrar qual que é o valor de n. Então, quer dizer que de um lado da equação eu preciso deixar só o que tem n. Então, n menos 2, né? Esse 180, ele está multiplicando, então ele vai passar para cá, dividindo, né? Vai ficar n menos 2, e aí a divisão de 1.260 por 180 vai ser igual a 7. Esse menos 2, ele vai passar para cá sendo mais 2. Então, vai ficar 7 mais 9, 7 mais 2 vai ficar mais 9. Então, o polígono, ele é um eneágono, né? Porque ele tem 9 lados. Na questão B, qual que é a medida de cada ângulo interno desse polígono? Então, agora eu quero saber, né, qual que é a medida do ângulo interno do polígono da questão anterior. Então, todos os ângulos internos de um polígono regular, ele tem a mesma medida. Então, portanto, basta eu pegar o valor total e dividir por 9, que é o número de lados, né? E aí, fazendo a divisão, eu vou encontrar 140 graus. Então, a medida de cada ângulo interno desse eneágono é igual a 140 graus. Na questão 3, calcule qual que é a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, sabendo que de cada vértice partem 10 diagonais, né? Então, olha só, se cada vértice, né, parte em 10 diagonais, então o número de lados desse polígono seria 10 mais 3, como a gente já viu nas situações anteriores, né? Então, assim, como que nós vamos ter? Então, usamos a fórmula, né, que é a soma dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180. Então, qual que é o meu n? O n seria 13, né, que seria a soma de 10, né, está partindo de 10 diagonais, então 10 mais 3, 13. Então, 13 menos 2 vezes 180. 13 menos 2 é igual a 11, então 11 vezes 180 é igual a 1.980. Seguindo para a próxima página, nós temos o exercício 4. Ele fala assim, ó, existe uma relação entre um ângulo interno e também um ângulo externo de um polígono, né? Ó, vamos observar aqui essas duas figuras. Aqui nós temos um triângulo equilátero, né? Todos os lados têm a mesma medida, então ele é um triângulo equilátero. Aqui nós temos o ângulo interno, aqui externo. Aqui no pentágono, esse é o ângulo interno, esse é o ângulo externo. A questão A diz: qual que é essa relação? Então, qual que é a relação que eu vejo, né, que eu tenho aqui? Então, eu vejo que a soma das medidas desses ângulos é igual a 180, olha só, né? Dá meia volta. Se eu somar esse ângulo mais esse, vai dar 180, olha, ele completa meia volta. Ou seja, né, esse A1, né, esse ângulo 1 mais esse ângulo 2 aqui, ele é igual a 180. E isso aqui é nas duas figuras, né? Ó, nessa e nessa aqui também, ó, dá meia volta. Então, esse ângulo mais esse ângulo aí, a soma dos dois juntos vai dar 180. Na questão B, ele pergunta quanto que mede cada ângulo interno do triângulo equilátero e também do pentágono regular.
Então, nós sabemos que a soma dos ângulos internos, né, aí de um triângulo, ela é igual a 180, né? Então, como ele é equilátero, nós sabemos que todos os lados têm a mesma medida. Então, assim, cada ângulo, né, mede 180 divididos por 3, que é igual a 60 graus, né? E agora, o pentágono, né? Então, a soma dos 5 ângulos internos do pentágono, né, seria 5 menos 2 vezes 180. Então, vai dar quanto? 540. Como ele é regular, então, todas as medidas são iguais, né? Então, cada ângulo vai medir 540 divididos por 5, que vai dar 108 graus. Questão C. Quanto que mede os ângulos externos de cada um desses polígonos? Então, como a gente observou, a gente viu lá que sempre o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180. Então, dessa forma, né, lá no triângulo equilátero, seria 60 graus, que é um dos ângulos internos, mais o ângulo externo, que isso vai ser igual a 180, né? Então, o 60 que está aqui vai passar para cá com o sinal contrário, vai ficar 180 menos 60, vai ficar 120. Então, o ângulo externo ali do triângulo equilátero é igual a 120 graus. Já no pentágono, a gente também viu, né, que a soma dos dois ângulos, ela é igual a 180, né? E aí, a gente também descobriu que cada ângulo interno ali é igual a 108 graus na questão B. Né? Então, o ângulo interno é 108 graus, mais o ângulo externo, isso é igual a 180. Então, o 108 vai passar para cá com o sinal contrário, vai ficar o ângulo externo igual a 180 menos 108, que vai dar 72 graus. Na questão D, calcule qual que é a soma dos ângulos externos desses polígonos, né? Então, como que eu calculo, né, essa soma dos ângulos externos que a gente estava vendo ali nas páginas anteriores? Então, como o triângulo equilátero ele tem 3 ângulos externos, né, a soma das suas medidas, né, seria 3 vezes 120. Então, 3 vezes 120 é igual a 360. E já no pentágono, ele tem 5 ângulos externos, né? Então, logo a soma seria 5 vezes 72. Então, 5 vezes 72 é igual a 360 graus. Na questão 5, ele fala o seguinte: em um polígono regular, então é um polígono, né, que tem todas as medidas aí iguais. A medida da soma dos ângulos internos é 8 vezes a medida da soma dos ângulos externos. Então, seria, os ângulos internos é 8 vezes a medida do ângulo externo. Determine qual que é o número de lados desse polígono, né? Então, olha só, qual que é a fórmula que eu vou usar? A fórmula que a gente estava trabalhando, né? Então, a soma dos ângulos internos é igual, né? Então, os ângulos internos é 8 vezes o ângulo externo. Então, seria 8 vezes a soma dos ângulos externos. Então, como eu sei que, né, que esse polígono ele vai dar uma volta, um giro total, ou seja, é 360 graus. Então, seria 8 vezes 360, que vai dar 2.880. E agora, qual que é a fórmula que a gente utiliza para a soma dos ângulos internos? É n menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos a gente acabou de descobrir aqui, né? 2.880. Então, eu vou colocar ela no lugar do soma de ângulos internos, igual n menos 2 vezes 180. Preciso encontrar qual que é o valor de n, então, meu objetivo é deixar ele de um lado da igualdade. Então, desse lado ficou n menos 2 e o 180 que estava multiplicando passa dividindo. Aqui, ó, 2.280 divididos por 180 vai dar 16. 16 igual a n menos 2. O 2 que está aqui, ó, como subtração, como continha de menos, passa para cá sendo mais. Então, vai ficar 16 mais 2, 18. Então, o polígono, ele tem 18 lados. Com base nas atividades anteriores, nós podemos escrever que a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono convexo sempre vai ser 360 graus, né? Então, olha só, a gente conseguiu comprovar que a soma sempre vai ser 360 graus, tá? De qualquer polígono convexo, tá? Eu peço que vocês circulem aqui, passem uma caneta colorida, porque é muito importante, vocês vão precisar bastante. E assim nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Tenha um bom dia de estudos.